Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, começando mais um Pod Vinde, hoje especialíssimo também, que nós vamos falar com uma pessoa emblemática da Assembleia de Deus em Belfor Roxo, já que estamos entrevistando as pessoas, né, o máximo que nós pudermos, de pessoas que fazem parte dessa grande história da Assembleia de Deus em Belfor Roxo, que completou 100 anos. Estou falando de Edna Araújo, ela que é radialista, todos já conhecem muito bem, cantora já há muitos anos, serva do Senhor, pregadora, palestrante, escritora e agora psicanalista também, né? Tudo bem, Edna? Paz? A paz, querido amigo, pastor Otaniel Pinheiro. Que prazer imenso, que alegria imensa estar aqui. Muito obrigada Alegria pelo, nossa. pelo convite. De fato, é uma alegria. A gente vai aqui viajar na história, né, É meu amigo? verdade. Você não poderia ficar de fora, né? Tu faz parte da nossa igreja mãe, né? É Da nossa igreja de verdade, origem, né, Edna? é verdade. Fizemos algumas viagens missionárias juntos, como adolescentes, né? Foi Foi bom inesquecível lá em demais. Taboleiro, né? Nós vamos falar sobre isso. Inesquecível. Mas vou começar com Vambora. a biografia sua, como eu faço com todo mundo, né? Qual a data do teu nascimento? Onde você nasceu 11 inicialmente? de, tá, 11 de setembro. Sou de Nova Iguaçu, né? Ah, sim. Eu nasci em Nova Iguaçu, Uhum. mas hoje moro em Macaé. Mas amo minha cidade, meu povo é alegre, né? E parece com você, parece comigo. É verdade. É isso aí. A alegria do Senhor, né, Edna? Isso. Edna, e os seus pais? Fala um pouquinho deles pra mim, pra gente. Falo sim, mamãe, missionária de Leusa. Aliás, eu tenho, a gente tá, eu também participo do grupo Mocidade de Orvalho de Irmão, na época da Pratinha, né? Ali que nós participamos. E os jovens ali têm sempre muito carinho por mamãe, né? Ela Pastor era oriunda da Elias. Prata mesmo, da Pratinha? Exatamente, da Ah, Pratinha, sim. isso, ligada a Belfor Roxo, né? E mamãe é uma bênção, viaja comigo para todos os lados, tem um testemunho de vida incrível. Deus levantou mamãe de uma cadeira de rodas, meu amigo. O testemunho dela é muito forte, né? E Vou graças fazer a uma Deus entrevista todos. com ela qualquer dia, hein? Ah, vai ser uma alegria. Todas as vezes que eu entro num evento com mamãe, eu costumo dizer que a promessa se cumpre, né? Porque quando ela estava lá naquela cadeira de rodas, enfim, teve que passar por uma cirurgia, né? E depois, quando o médico disse não deu jeito, vou ter que fazer de novo, ela disse não, doutor. Quando o senhor foi fazer pela primeira vez, lembra que eu disse? O que o senhor pudesse fazer, só iria fazer. O que não fosse para o senhor, Deus iria Deus, fazer. aleluia. E aí ela veio para casa, meu amigo, como a gente sempre fala, né? Toda vitória tem um processo. Para você chegar no É. propósito, tem um processo. E mamãe passou pelo processo, usando fraldão geriátrico, na cadeira de rodas, tomava banho, tudo dependia da gente. Mas eu nunca vi no rosto de mamãe o rosto de uma mulher derrotada. Ela dizia assim, ó: Deus não me Fé, disse que eu né, iria Edna? ficar numa cadeira de rodas, porque essas pernas são para fazer a obra de Deus. Aí ela sempre nesse ânimo e estava próximo de uma passagem de ano, né? E aí eu estava com ela no, na igreja, inclusive ela foi daquele mesmo jeitinho, foi para a igreja. E Deus usou a vida do pastor, né, a voz dele para mim, ele disse com muita veemência, falou: ó, filha, não te preocupes, eu vou curar a tua mãe e ela ainda vai Glória a andar Deus. contigo por muitos lugares. Então, meu amigo, toda Deus vez é que mamãe fiel, chega né, Edna? comigo no evento, ó, a gente aplaude de pé, porque a promessa se cumpre. A Deus é fiel, família de ela você, está curada. a família de vocês, né, além desse testemunho maravilhoso, a família de vocês é tudo baluarte, né? Vocês Glória a são todos, Deus. né? Ela era o que do Jetro? Tia? Na verdade, o meu pai, pastor, né, Luiz Araújo, que está Ah, o guardado com o Luiz. Senhor, É, o Luiz, é, que o está Luiz. guardado com o Senhor, ele sim é Era o irmão irmão do Jetro. legítimo do tio Jetro, né, Ah, meu sim. querido, amado tio Jetro, com certeza. Nos deixou uma saudade incrível, meu Deus. É, Falava glória a daquele Deus. momento, né, da perda, que a gente perdeu, quer dizer, nós perdemos e o céu ganhou, né? É É, verdade. assim, muito forte, porque a gente estava num momento ímpar da É, igreja, a né, igreja você estava lembra? embalada, né? É, Congresso, meu Deus, eu lembro de tudo, pastor Eli, né, Ivo, eu lembro das pregações, é, pastor Gesiel, né, Santos, enfim, eu lembro de tudo, né, daquele momento que a gente estava mergulhados, né, todos nós estávamos é mergulhados na verdade. glória mesmo, e aprove Deus nesse momento levá-los, né, É, pastor Ademir,
Dias Duarte, né? Marcou para É uma sempre saudade toda que a nossa nunca geração. cessa, né, Edilson? Nunca, incrível, né? Hoje O vejo, tempo passa vejo mais de Pola, 30 né? anos. Pola, pastor Paulo É, lá Paulo. nos Estados Unidos pregando e falo, meu Deus, eu tiro o chapéu, falo, glória a É Deus, né? A benção, né? continuação, é o legado. É o Vejo pastor legado. Marquinhos também, ó, Marcos. é o legado, né? Querida Eliane também, ó, é uma alegria ver. A Paulinha também, A você vê, né? Paula. Olha o legado que ele escreveu e eles hoje seguem, né? Fielmente, Dão poxa, é muito bom ver continuidade, né? isso. E eram quantos irmãos os seus irmãos? Meu mesmo. De vocês. Eu tenho, minha irmã Adna, meu irmão Ezequiel, minha irmã Edith, nós Família grande, somos, né, Edilson? nós somos quatro, somos Ah, quatro. sim. Edith é a mais nova, tem a Adna, e tem o Ezequiel, que hoje está em Portugal, casado, e eu estou aqui, né, em Macaé, casada, tenho um filho, Guilherme, casado com o pastor Otaviano Rodrigues, Uhum, né, tenho e falando acompanhado. ainda dos irmãos do tio Jeto, tem o tio Jeto, tem o meu pai, né, tem o Sim. tio Bernardo, que também é um baluarte, né, tá na glória, um Aquele baluarte que tocava acordeon ainda vive? não, Das vigílias. Que vinha. acordeon, na verdade, é o tio. Não, tio Era Jeto, que o... era da acordeon. Da acordeon. Agora, o tio Zé, ele era um profeta, né? Era um profeta. Eu me lembro, eu até cheguei, acho que, a Tinha um que comentar com participava você, com a vigília com o Jetro, que ajudava no Jetro na vigília. que Que ajudava. cantava o hino do trem. Lá vem o Ah, trem peraí, celestial. Tio Zé É o José. Bernardo. É, Deus tio usava Zé. ele tremendamente. Nossa, muito, muito. Eu me lembro de um Olha, eu lembro do fato. corinho até hoje pra você ver, né? É, o hino, né? Coisa boa, né? Marcou realmente uma geração. Tio Zé, eu me lembro de um evento na praça, tá? Na praça que tinha a caravana, arautos pentecostais, tinha as caravanas que saíam para fazer a obra de Deus com muito amor, né? Com muito afinco. E eu me lembro, a caravana arautos pentecostais estava num lugar. E normalmente eles faziam na praça, em lugar aberto, né? E quando eles estavam ali, de repente, aquela chuva pesada, aquela nuvem pesada, né? Começou a mostrar assim, que havia um temporal, o pessoal preocupado, nervoso. O tio Zé, ai meu Deus, ele levanta a mão e ele fala poucas palavras. Gente, ele tinha uma intimidade com Deus, assim, era lindo demais. Poucas palavras, e naquelas poucas palavras, naquele lugar em que eles estavam, a chuva não caiu. Meu Deus. É Não forte. caiu. E foi uma salvação em massa aquela tarde, né? E foi algo assim muito forte, muito forte. E assim, Deus usou muito, muito a vida dele. Ele também está guardadinho com o Senhor, né? Tio Jetro, tio Zé Bernardo, que é esse que eu contei, papai, né? Papai, hoje para mim, assim, eu falo dele em todas as vezes que eu vou palestrar, né? No meu livro, Curando Feridas da Sim. Alma. Inclusive, Curando Feridas da Alma, eu conto parte da minha história e eu falo do meu pai. Meu pai, também um homem usadíssimo por Deus, meu amigo. Ele, aquele homem que subia montes, quando descia, quem olhasse para ele, era assim algo muito forte. Sabe, o demônio tinha que sair, era algo muito, assim, era uma intimidade muito linda com Deus, né? Mas um dia ele foi expulsar, né, o demônio de uma pessoa e o inimigo usou a boca daquela pessoa e disse assim, ó, vou te pegar na esquina. E papai, por ser muito crente, né? Eu acredito que ele não vigiou o suficiente, né? E Uhum. logo ele cai, né? E está agora nos braços de uma mulher estranha e tantas dores causou e tantas mágoas. É assim, meu amigo, na época eu me lembro, eu era pequena, eu tinha 8 anos, né? Foram muitas mágoas causadas. Mas hoje, depois do perdão, porque esse livro, apesar do título Curando Feridas da Alma, a gente fala sobre o poder do perdão, né? Uhum. Então hoje, pós perdão, eu olho para trás, eu procuro essa dor e não encontro, Glória a Deus, glória a porque Deus. nós estamos Cicatrizou, né? curados, curados. Glória a Deus. E assim, foi muito lindo porque o tempo passou e eram muitas idas e vindas. E aí um dia a minha mãe, né, falou: "Olha, se o teu pai quiser voltar de novo, eu não vou aceitar não". Aquilo doeu dentro da gente, mas a gente sabia que realmente era muito do filho. Toda vez que ele saía, ele levava um pedaço da gente, era muito difícil. Uhum. Mas Deus ouviu aquela palavra, né? Ouviu. E aí um dia eu estava lá na nossa gravadora em São Paulo, né? Ficamos um tempo morando lá. E aí entrou o pastor Júlio Ribeiro. Você conhece o pastor Júlio Júlio Ribeiro? Ribeiro, sim. Homem de Deus. É. E Deus usou os lábios dele pra gente, falou pra minha mãe, falou assim: ó, aquele, falando sobre o meu pai, né? Ele está no chão.
Mas com o amor que eu tenho a ele, eu vou levantá-lo com as minhas mãos. Recebe", falou para a mamãe. Glória a Deus. Meu Deus, choramos e vimos que realmente era a voz do Senhor. E eu tinha acabado de casar, morando na Aclimação em São Paulo, mamãe morando em Guarujá. Daí, um dia meu pai chega lá em casa, quebradinho, né, igual arroz de terceira, como eu falo, e ele disse: "Eu queria tanto voltar para minha família. Eu fiz muita besteira, eu errei, mas eu queria tanto uma chance". E eu liguei para mamãe: "Mamãe, papai tá aqui". Aí ela disse: "Ok, amém, pode trazer". Nós levamos ele até, Guarujá, e naquele fim de tarde de um sábado, ele coloca a gente num quarto, eu, minha mãe, meus 3 irmãos, e ele, meu amigo pastor Daniel, ele era tão assim, sabe assim, quieto e ao mesmo tempo saía, voltava, não era uma pessoa muito presente. A gente pensava até que ele nem percebia a gente, mas ele percebia, viu. Ele falou Uhum. para minha irmã Edith, minha irmã mais Ele nova. acompanhava, né? Entendeu? A gente pensava que não, mas ele acompanhava É, de fato. Ele falou coisas tão lindas para ela, falou das qualidades dela. Foi assim, as palavras dele foram tão curadoras. Ele falou para o irmão Ezequiel, para minha irmã Adna. Quando chegou em mim, então, meu Deus, era um derramar, assim, baldes, né? Porque quando ele sai, eu segurei junto com a minha família, claro, toda a questão financeira da família. E eu falo, meu amigo, por mais que tenha sido difícil muitas vezes, mas olha, Deus sempre preparou mesa no glória a deserto. Deus. Eu perdi a É, conta Deus de sempre quantos supriu, né? CDs, quantos CDs que eu vendi. Eu sei que Deus sempre abençoa a gente abundantemente. E aí ele, né, me pediu perdão e foi lindo. Quando virou para a mamãe, ele falou algo assim muito forte, que eu nunca esqueço. Ele disse assim: "Minha esposa, mulher da minha mocidade, eu nunca deveria ter feito com você o que eu fiz". Então, nos abraçamos, nos perdoamos, e a partir daquele dia, 17 anos ele ficou, né, à nossa mesa. Eu falo da mesa porque eu amo a Sim. mesa, né, eu lembro muito da família à É. mesa, né. E aí, meu pai ficou 17 anos até que nós fomos, passear com uma família que conhecia a nossa história desde a época dos arautos pentecostais, missionária Terezinha, aí de Mesquita, né, É, Lili, é aqui Rosana, de nosso perto. povo. É. É. Daí eles estavam com a gente, fomos na serra passear e fomos na casa de uma conhecida de uma amiga nossa, não conhecíamos. Começamos um culto, né, que crente é assim, passeia ligado. Daí, chegando lá, aquela pessoa que eu não conhecia, uma profeta de Deus, virou pro meu pai estava quietinho. Aí disse assim para ele: "Ó, Deus está me dizendo que o senhor é um príncipe". E nós choramos, pastor Daniel, meu amigo, porque você já imaginou o galardão de um príncipe? É. Meu Então, Deus. assim, às vezes a gente julga, né, a gente olha por É. fora, O a homem é gente olha a falho, né? casca. O homem é É, falho a gente demais. olha a casca, a gente olha o estereótipo, mas na verdade, Deus ele vê a gente por dentro, ele sonda a gente por dentro. Então, quando o papai teve dificuldade na fala, já no final, ele botou um radinho no seu corpo e ele saiu com aquele radinho por toda a cidade. Nos ônibus, nas ruas, nos terminais, aonde fosse, ele estava lá tocando o radinho dele. E olha, quantos testemunhos eu ouvi de pessoas que ouviram o Glória som a Deus. daquele radinho. Então, assim, sabe lá que galardão é É, esse para esse príncipe, né? Então, Deus quantas honrou. almas, né? Oh, exatamente. E assim, quando foi na semana aí quando terminou o culto, ela me abraça e fala assim: "Ó, prepara o teu coração, Deus vai levar o teu paizinho". Foi difícil demais ouvir aquilo, mas eu falei: "Senhor, dai-nos graça", né. É, Deus E prepara, aí né? só Deus, meu amigo. Aí era dia 1º de 2018, quando foi no dia 19, na semana do dia 19, pela primeira vez eu vi meu pai com febre, né, ele todo dia saía e ele queria sair com febre, eu falei: "Não papai, não tem como você sair com febre papai". Foi uma semana muito difícil, fizemos vários exames e enfim, quando foi no dia 19, quando eu fui pra rádio, antes de chegar, eu estava já tinha saído, o Espírito Santo de Deus falou: "Volta lá". Eu obedeci, graças a Deus. Fui até lá, falei com meu paizinho, vi que ele estava muito mal, eh, mexi na cabecinha dele e falei: "Papai, papai", falei: "Deus, cura o meu paizinho, Deus, cura o meu paizinho". Eu falei, assim, com muita compaixão de vê-lo naquele estado. Voltei, fui para a rádio, antes de chegar, a mamãe manda a notícia que Deus havia recolhido o papai. Então, assim, quando foi no dia 20, pela manhã, estávamos no memorial, Isso muitos foi quando? No período amigos. do 18, não, foi 18? 18, 18. 2018, foi antes, é. Uhum. Assim,
estavam muitos amigos, papai é um homem de muitos amigos, né, estava a minha família, assim, meu amigo, quando o pastor Jarmuth Jordão, na época meu pastor, me passou a palavra, assim, num ímpeto, sabe, eu levantei as minhas mãos, assim, eu virei para minha família e eu disse: "Vencemos, vencemos". Glória a Deus. Porque por muitas vezes o inferno tentou levar esse corpinho aqui, ó. Mas aqui está só a caixinha. É, Ele está guardado nos glória a braços Deus. do Poxa, Pai. fico Valeu feliz, a Ed. pena ter amado Graças a Deus. mais e perdoado sempre. O Ele era perdão fotógrafo também, né? também. É, Papai era cheio de qualidades, talentosíssimo. é. Acho que ele até induziu Fotógrafo. o teu irmão, o irmão dele, né? O Jetro também Também, também, trabalhava. Eles é. gostavam muito de. Gostava, eu tenho É, muitas fotos, inclusive, guardadas. Eu até separei aqui do tio Jetro, até é legal, né? O pessoal que tá, né? A gente tá falando tanto do tio Jetro. que bom que Ó, até separei, separei você aqui é para fera mostrar. demais, Ó, né? olha que legal. Ah, Esse é o de baixo, ó. O de cima é o o papai teu lindo, pai, lindo. isso, lembro E o de muito baixo, o tio do meu Jetro, ó. Olha Jetro. ele aí. É, lindo, né? Né? Lindo, bênção. Família abençoada, né? Glória a Edna, como é Deus. que era o Jetro, hein? Porque assim, eu conhecia muito o Jetro da vigília, ele conversava comigo, brincava muito comigo. Ele era tipo o pastor Ademir, né? De brincar também, interagir. Mas assim, como é que era ele no dia a dia? Como você era sobrinho, você teve bastante contato, você. Olha, O que que tu pode primeiro falar dizer sobre que. Jetro como É, pessoa? primeiro dizer, assim, que na ausência de meu pai, quando o papai, né, sai de casa, enfim, foi muito difícil, tio Jeto foi o meu tio que me acolheu, sabe? Ai, meu Deus, até me emociono, me emociono. Tio Jeto me Até me ajeitei acolheu na como se cadeira aqui para me poder ouvir, que é eu era forte. fã do Jetro. É, ele me acolheu, sabe, me acolheu, ele, tia Sara, meu Deus, ele me acolheu, assim, de uma maneira tão linda, tão como um segundo pai mesmo, sabe, como um segundo pai, e ele me levava para a igreja, para Belfor Roxo, ele com os adolescentes, mamãe, né, preocupada, e agora? Mamãe era da Pratinha, você imagina, mamãe era da Pratinha, como é que ela ia deixar eu, adolescente, lá para Belfor Roxo, lá para a Assembleia de Deus, É, né, de pois Belfor é. Roxo. Aí tio Zé falou, opa, entrou na brecha, falou, deixa comigo que eu levo. E ele começou me levando, né, ele e tia Sara começaram a me levar, A origem foram me dele levando. era Paratinha também, ou ele já era da sede? Sempre foi da sede. Olha, eu me lembro dele já da E sede, ele da sempre foi da sede. sede, né? É, me lembro da Ah, sede, é. Agora o tio Zeto, meu amigo, em casa, exatamente como ele era na igreja, aquele homem comprometido com a família, com os amigos, brincalhão o tempo é todo. muito querido o Jeffrey, muito, Muito, muito. muito, Até a muito. gente, a Pra gente até todo mundo. brincou, né? A gente até brincou. Pastor Ademir Dias Duarte, tio Jeto, estão fazendo os anjos É, rirem, né? A gente até brincou na é época, verdade. né? Porque é muito isso, né? Ele, sabe, tinha essa Era alegria fantástico, nata. né? E assim, sabe que as coisas assim também que me admiravam demais, o talento dele. Uma vez ele estava afinando o cavaquinho, afinando e tocando uma brasileirinho, por exemplo, e tocando. Então, assim, qualquer instrumento que desse, a harpa, a harpa, né, o instrumento, o instrumento que Meu colocasse na Deus, mão é dele, mesmo? ele Ah, tocava. Ele, assim, um talento absurdo, absurdo que o tio Jethro tinha, eu não né? cheguei a Então, ver o Jethro tocando acordeon, tu tá falando aí, eu lembro do teu tio, acordeon. do irmão dele. Engraçado, eu me lembro do tio Zé tocando acordeon, não me É, lembro do eu tio não Zé tocando peguei, acordeon. o Mas Jethro. enfim, ele, Na ele tocava vigília era mais o acordeon. outro que tocava, pelo menos nas É, vigílias que eu estava, né? olha aí, tá aí, ó, uma história E interessante. Eu não me lembro eu não dele perdia tocando. ele, não perdia a vigília, né? A Gente, que vigília vigílias gostosas, era né. Você imperdível, lembra, não você tinha lembra? Ai, como, lotava, né, meu Deus, ali lotava. aquela parte baixa ali, né, E a da vigília era igreja. aquela, não era o vigilhão mesmo, não era essa mini vigília não, era a vigília Não, ali era você da lembra? noite toda. Joelho no chão, ó, É, ali, começava às ó, 11 horas da orando, noite, clamando, ia até às muito 6 da louvor. manhã, ia até às 6 e que ninguém queria ir embora. Muito bom, E né. a Foi vigília com Jetro não caía, assim, você não se é, sentia cansaço. é, Então era incrível isso, verdade. né? Deus É, usava muito ele, incrível. muito, muito, muito. Muito, usadíssimo. Revelação, palavra. Usadíssimo por Deus, usadíssimo. E ele cantando também, né. Você lembra que ele Não, cantava as era canções do Ozé de fantástico. Paula, né, eu me É, lembro dele tocando Tens, né, a Tens, voz bonita, né? Linda. É, e aí vai. Eu me lembro dele cantando também, ou seja, talentosíssimo, né. Deus, assim, talentoso nos demais. deu ele de presente mesmo, e valeu cada momento, e você vê, tanto tempo se passou, mas ele está vivo na nossa memória, não é?
Eu Ele, pastor lembro que Ademir. semanas antes eles estavam em processo de preparação para essa viagem. Sim, Aí eu lembro que sim. eu encontrei com ele no pátio ali. Estavam os Ó, adolescentes, aí aham. ele fechou os olhos assim e ficou. Aí eu falei com ele, rapaz, tá dormindo, Gertro? É Aí forte. ele, não, não estamos já orando, né? Ele tava falando que tava orando, tá ligado com Deus. Eles estavam se preparando, Deus estava preparando eles também, eles estavam se preparando Meu para. Diz Deus. que Deus usou muito eles lá, né? Nessa É, viagem, foi tremendo. é verdade. É Inesquecível, né? inesquecível, É, inesquecível, e o legal inesquecível. é Que que você, momento. você, Getrinho, né, também, assim como você falou de Eliana, vocês também Sim. levam esse legado, né, da família, Oh, você pregando, você sendo uma benção. Eu fico sim. muito alegre de ver, né, o Glória a seu programa Deus. diário de rádio, Sim. né, o programa anterior, né, a esse, que é o Amor Maior, mas você fazia Isso. Oh, antes sabe lá, tudo, lembra hein? lá em Tá Macaé, né? antenado. E a gente sempre acompanha. Bacana. Edna, Obrigada. voltando um pouco com você. Foi criada em Nova Iguaçu, estudou. Qual foi sua primeira professora? Lembra dela? Eu gosto de sempre perguntar. Cristina! Ah, eu tenho foto com Ah, ela. Eu tenho foto, é? tá? É, professora E Cristina, era onde? Foi em querida, Belfort querida. Roxo ou Nova Foi, Iguaçu? foi no Iguaçuano. Iguaçuana. Foi no Iguaçuano, professora Cristina, linda, aquela mulher linda, assim, eu me lembro, assim, eu tirei foto com ela abraçadinha com ela. Quando mudou de professora, eu me lembro que eu chorei muito, chorei, 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 eu queria ela, tão doce. Que bacana isso, né? Esses Legal, né? momentos, Bacana, né? né, Edna? Estudei em algumas escolas, Iguaçuano, depois Silva A gente Jardim, Belfort Roxo, sempre pulava de né? um pro outro às vezes, né? E depois eu fui pro Nova Aurora. Você lembra do Nova Aurora? Estadual, depois eu fui pro estadual, onde eu fui muito feliz Ah, também. sim. É, fui muito feliz ali, Que com bacana, certeza. Edna. Hoje psicanalista, Isso, escritora. isso. É, essa, O pai é bom, né? Deus foi mas eu bom quero para nós. fazer ainda um adendo sobre a Sim, questão dos LPs, que eu lembro que na época que sim, nós éramos jovens, você sim, lançou o primeiro LP em parceria com um pastor, me parece, né? sim, sim. Fala um pouquinho Ó, desse eu trabalho falo, aí. Qual foi o é, primeiro LP que tu gravou? eu falo que Deus me entregou, né? Era LP ou CD? Que eu tô até perdido nesse tempo. Não, Já não, era nós CD? fizemos LP, depois fizemos Ah, depois eu fiz. era LP em Passei 80 e pouco, né? passei pelo LP, passei pelo CD, passei pelo cassete. Meu Deus. Meu Deus! Cassete, é mesmo? Aquela fitinha? Passei pelo Ah, cassete, é. Ah, é. é, a Com fitinha era certeza, vendia, o as pessoas cassete. vendiam de Tinha pregação esquecido, né? também. É. O Silas mesmo, o Cassete. Malafaia, vendia as fitas cassete de Isso, pregação. muita coisa. Pastor João Caetano, fiz muito Joé, material para ele na já. Tive com gravadora. ele lá em São Paulo, tá? Tá Aí, ainda inteiro ainda pregando. inclusive, o pastor João Caetano que prefaciou meu Prefaciou? É livro, né? mesmo? Legal. Eu tive com É, ele lá em foi Belenzinho. emoção, Lá em Belenzinho, falei emoção. com ele. Tá em São Bernardo do Campo. Tá em E, São ó, que Bernardo, é. maravilha, maravilha. E São E aí, Paulo, qual grande foi. São Ah, Paulo. aquele CD, Sim, aquele LP foi uma benção, né? Eu lembro que você cantou em foi, Belfort foi. Roxo, eu lembro você cantando. Foi, Ainda foi, bem foi. Foi uma novinha, né, bênção. Edna? Foi pela Redoma, né? Lembra da gravadora Redoma? Da Denise Lembro, lembro, Cerqueira. lembro. Foi a Redoma que lançou a gente naquela época, né? Depois eu segui carreira solo, aí fiz o Amor Isso. Maior, o Amor Sem Fim. Ali só Porque foi um pontapé, né? Na foi parceria ali, Mulher né? Virtuosa, exatamente. E, assim, o Amor Maior já estava aqui em Macaé. Já estava aqui em 1995. Esse ano, 30 anos. Ah, tá. 30 anos Por esse isso o ano, teu programa é gente. Amor Maior por causa desse trabalho, dessa música, né? Desse Exatamente. Quem trabalho do diria, LP. né? Uma música. Não, primeiro foi a música, né? Deus me deu uma canção. Ele prometeu antes, queria me dar uma canção que pessoas à beira de um suicídio estaria ouvindo essa canção e estaria sendo livre, né? E eu vivenciei isso. Nós estávamos vindo de eu e Lili, minha companheira da solteirice, né? Na época nós éramos solteiras. Eu e Lili, fomos para Foz, fomos para alguns lugares, fomos à Argentina, Aham. Paraguai, enfim, saímos, viajamos, fazendo a obra. Na volta, no ônibus, eu me lembro, eu e Lili cantando essa canção, Amor Sem Fim, né? Daí uma moça chegou pra gente chorando, falou assim: dá pra você cantar novamente? Aí ela começou a contar, cantando, ela começou a contar a história. Ela tinha tentado suicídio 5 vezes. E nós pregamos o evangelho para aquela moça, pregamos o evangelho. E eu falei: olha, você está indo para a Serra de Macaé, procura o pastor Quaresma. Bem, depois de mais ou menos um mês daquele período,
o pastor Quaresma, eu estava numa programação aqui na praça, ele me procurou e falou o seguinte: olha, você mandou uma moça chamada Rita me procurar, não foi? Falei, foi. Pois é, ela me procurou e ela já está na nossa igreja, nós estamos cuidando Que dela. bênção, Então, hein? Que assim, é maravilha. lindo ver o que Deus É, faz. E Deus é aí, maravilhoso, né? a canção originou, né? O título do CD, que aí foi o título do programa, tanto na rádio quanto na TV, e agora na, nas redes sociais, né? E tem sido assim, Deus Tu tem vem trabalhando me desde São presenteado. Paulo com esse projeto de rádio ou a rádio só começa no período que tu teve em Não, Macaé? começou quando eu vim de Nova Iguaçu para cá, para Hum, Macaé, em 94, né? Em 94. Aí eu já comecei com a rádio, tá? uhum. Com a rádio desde então. E aí depois de 97, fiquei aqui até 97. Depois fomos para São Paulo, havia uma promessa de Deus, fomos para lá. Ficamos lá durante muitos anos e, enfim, agora faz aí 10 anos retornamos para Macaé, para onde Glória a Deus Deus. também disse que eu deveria voltar. Estamos aqui, Deus eu é e toda a nossa perfeito, né? família. É O seu perfeito. esposo, você conhece ele aonde? São Paulo ou no Rio? São São Paulo. Paulo. Você sabe que eu conheci ele Ah, através de uma música, é da minha mesmo? música do CD. Nada é impossível. Deus é bom, Ele né? é uma história legal, porque era uma pessoa da igreja dele, hoje evangelista Ribamar. Ele estava passando uma luta muito grande. E eu e o pastor Joá Caetano, nós tínhamos um programa na Rádio Musical em São Paulo, todos os Ah, dias. sim. Continuou, né? Nós, né, continuamos lá em São Paulo. Sim, sim. Daí, estava tocando a minha música. E ele ouviu, ele disse que ele, assim, foi muito impactado. Daí num evento que eu fui com o pastor Joá no Ibirapuera, né? Assim que eu terminei de louvar, o pastor Joá falou: ó, vai lá na tenda onde a gente colocou o material, vai lá que tem um casal querendo falar com você. Aí esse casal conversou comigo, contaram a história, foi lindo, e falou: ó, quero você na minha igreja. Fui na igreja deles e conheci meu amado pastor Taviano Rodrigues. Eita, glória. Foi assim que tudo Que começou, né? Tem bacana. aí 23 anos, né? vinte e É, três que anos benção, casado. né? Tenho um filho de 20 anos, Fala um pouquinho deles Guilherme. aí, fala um pouquinho deles. O, Gente, ó, é uma o benção. teu Assim, esposo a gente já meu conhece, bem, está sempre contigo nos programas, te acompanhando, né? sim, sim, sim. E o meu filhão, poxa, meu filhão é uma benção, gente. Tô só orando agora para Deus Como é que mandar é a o nome dele, princesa Edna? dele. Como é que é o nome dele? Tô orando para Deus mandar a princesa dele, viu, pastor Daniel? Ah, sim, vou te ajudar em oração. Amém. Eu sei que você tem dois, um já tá Tem casado, o dois, outro é. também. Você Isso, vai é. casar, O né? outro já tá. Ou já casou o seu? Não, já tá se preparando para casar já. Daqui a pouco. Glória a Deus, glória a Deus. O É, meu, tô orando glória a para Deus. Deus Como enviar é que é o a nome dele? princesa. Edna. Guilherme Guilherme. Araújo. Ah, Guilherme, gente, Guilherme, outro assim, ele me baluarte, deu, né? me deu uma alegria. Significa o protetor, né? Eu É escolhi o nome músico dele pelo também? É significado. músico também, não? Também. Ah, tá Toca na também, veia uma benção, familiar, uma né? benção. Eu Daí lembro, esses. Edna, que você Ah. mandava muito bem no pandeiro, né? Lembra da Poxa, nossa ó, peraí, viagem? vou mexer aqui um pouquinho. Peraí. Ah, Deixa eu mexer aqui, já tem volto. aí? Aqui, ó. Ah, não sai. Isso. Não Rapaz. pode faltar, Tu não pode lembra faltar o daquela viagem pandeiro. pra Tabuleiro? A gente foi, tu foi Muita mandando coisa, ver no pandeiro, muito. né? Ó, A você lembra gente que a gente caminhando ali andou? pra Bairro Botafogo, né? Daquele Você lembra? Acho que cidadezinho é dos Piau, né? escravos. Não tinha um Piau, Tinha onde tinha Piau. umas casas Isso. de pau a pique, acho que era, talvez. É, E aí, a única coisa que tinha de alvenaria era a Igreja Católica. Você lembra disso? isso, lembro. Aí eu e Piau. Gisele, você e Marinaldo ficaram pregando lá na roda, lá com os adultos. E eu e Gisele ficamos na Igreja Católica, colocamos. Até a gente tem, acho que eram 34 crianças. Se eu não me engano, eram 34 crianças. Nós ensinamos, falamos do evangelho, ensinamos o corinho, e para nossa emoção, quando a gente veio descendo até um bom pedaço, eles vieram cantando com a gente, fazendo gestos. É, Foi lindo, né? assim, emocionante demais. Tu lembra Emocionante. daquela caminhada que nós fizemos? Aí nós entramos cantando o hino da harpa. Muita Você no coisa. pandeiro, né? Num bairro chamado Botafogo, que Opa, olha aí. só tinha negros, lembra disso? Eu lembro, lembro. Foi Houve várias maravilhoso. manifestações espirituais ali, a Foi gente forte, ficou pregando. pesado, eu me Que lembro de viagem tudo. bacana, né? Foi Meu uma Deus, viagem muito inesquecível, maravilhosa. inesquecível, né? Muito bom. A gente indo nas E casas, aí, quem convidando te o ensinou a povo. tocar o pandeiro? Qual dos tios aí ou do teu Não, pai? acho que meio que Já tá na veia.
Acho que eu herdei De esse talento observar de eles Jetro, tocando e talvez de você. Jetro, É, né, tá. que legal, né, Edna? É, Bacana. muito bom. É Eu amo, bom, amo essas bacana, bom, coisas. bacana. Amo, E é amo, um amo, instrumento amo difícil, mesmo. parece que é um instrumento fácil, mas é Ah, é? difícil, né? Não, né, Bem, para não. você não é, né? Mas e você sabe que, ó, na nossa época, por exemplo, eu fui em muitos circos de oração, né? Circo de oração, tava lá eu com meu pandeiro, né? E o pandeiro, depois das igrejas grandes, ficou meio que longe, afastado, né? Era meio que assim, brega, É, entre aspas. verdade. É. E Nos aí, pontinhos que tinham de um muito. ano para cá, você viu de um ano para cá como é que tá chique? Voltou. É. As Tem até uma igrejas grandes cantora estão aí tendo agora. pandeiro. Esqueci o nome Tem, dela, uma tem escurinha que canta. várias, tem É, tem várias. várias, né? Falei, olha, e eu nunca larguei meu É, o pandeiro, não. pandeiro Sempre quando é. eu vou em alguma igreja, né, quando eu fico olhando assim, quando eu acho um pandeiro, quando eu não levo o meu, eu aproveito e Ô, toco. glória. Eu acho que eu amo adorar e a gente tem que adorar Deus com, né, de todas as formas, né? Se toca o pandeiro, toca. Se toca o violão, É, toca. Se toca o é teclado, toca, verdade. vambora. Né? Se não toca, toca a alma com louvor, com a canção. Glória a Deus. E assim a gente segue, Hoje você né, viu no Senhor na caminhando. Devec, né? Hoje, Hoje sim, a Devec Macaé 2, Macaé 2. Macaé 2, uma benção. Terminamos agora com a conferência de mulheres. Pensa, foi coisa Meu linda do Deus, céu. imagina. Do céu, frutificar, né? Frutificar. Nós estamos no ano de frutificar e o tema, né, raízes fortes, né, para que a gente tenha frutos Eu saudáveis. vejo que vocês trabalham bastante. Teu esposo também prega muito, já vi ele pregando Sim, aí a palavra, a bênção sim, de Deus. graças a Deus, graças a E Deus. o É livro, isso, Edna? né? E o livro? Como é Ah, que chega o livro aí na tua, meu no Deus, teu, uma bênção. um dos seus projetos, né? É, Graças a Deus hoje Deus, concluído, graças a Deus, né? sim, sim. Eu comecei a escrever, meu amigo, em São Paulo, tá? Em São Paulo que eu comecei a escrever o Curando Feridas da Alma. É, assim, eu começa, né, na carta de Paulo, né, na segunda carta aos Coríntios 5,17, que diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez Novo. novo. Só tem um detalhe. O que eu entendi na minha caminhada? Desde muito. Era uma. Hoje eu entendo assim: tudo que te angustia, você vai ser resposta naquela situação. É para que você seja a resposta naquela situação. Entendeu? Da agonia, da É, angústia. E Deus faz isso mesmo. eu me lembro que eu, muito pequena, eu sempre via assim. Eu não entendia por que as pessoas que eram cristãs, muito mais velhas, idosas, e muitas vezes eram tão amargas. Sabe assim? Amargas. E o mundo diz, né? Quando você está amarga, você amarga. Quando você está ferido, É, você fere. O mundo diz isso. Mas a raiz de gente. amargura, né, Edna? Opa, é É, isso aí. Mas a gente é o seguinte. No caso das fortalezas espirituais, até chegar ao poder da palavra, né? Aí destrói a tudo, né? palavra Mas isso quebra. existe, isso existe, né? Quando eu tenho tratado muito esse assunto e despertado muitas pessoas, assim, onde eu ministro, porque as pessoas, sabe, às vezes vão deixando levar, e tem na igreja mesmo, todas as pessoas confinadas num abuso emocional, né? Não Presas no resolve nunca, sentimento. né, Edna? Que fica Exato, aquele. presa naquele sentimento de merecimento, né? Cativo pelas palavras, muitas vezes com passado dolorido, muitas vezes, assim, pessoas aprisionadas nisso, por isso que eu levo para o lado da fortaleza. Eu digo o seguinte, que o título é Curando Feridas da Alma, o subtítulo é Destruindo Fortalezas, que são essas fortalezas. Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele fala, né, que as armas da nossa milícia não são São carnais, mas carnais. poderosas em Deus contra o quê? Na destruição de quê? De Das fortalezas. fortalezas. Então ele fala da ele está falando aqui da altivez, ele está falando aqui. O que eu fiz? Quando o Espírito Santo de Deus começou a me comunicar esse livro, eu fui além, eu fui mostrando que fortalezas são essas. Por exemplo, uma coisa que tem na igreja, que tem e muitas vezes, e muitos de nós, ou quem sabe nós mesmos passamos por isso, uma fortaleza chamada medo. Meu amigo, quantas Verdade. pessoas, quantas pessoas com essa fortaleza dentro? E não percebe, né? E não é esse medo comum que você tem cuidado de não se machucar, não é isso. É o medo quando o Que apóstolo Paulo também trava, fala em né? Timóteo, o espírito do medo. O que acontece com o espírito do medo? O que ele faz? Ele rouba a fé.
Aí, tipo assim, ó, você, jovem, que tá ouvindo, de repente já era pra estar casado, mas o que que tá fazendo? O que É, tá acontecendo? Você tá com medo, isso tá fica te travado ali paralisando, naquele. não É, é? De repente você que já era pra estar em uma outra profissão, numa outra, sabe, numa outra atividade, quem sabe na igreja mesmo, né? Medo de assumir cargos, né? De, enfim, tantas coisas. Nessa semana, uma mulher tão abençoada que a gente conhece, o pastor queria levantá-la como missionária. E ela disse: Ah, não, não quero. Não quero. O que que é isso? Medo? Onde está esse é, medo? Onde está a raiz disso? Vamos, né? Vamos procurar, vamos entender. Então, assim, são várias fortalezas que te impedem, que te aprisionam, que te paralisam, né? E você consegue vencer, sim, no poder da palavra. glória a Deus. Eu tenho E alguns tu tem testemunhos muito levado para várias fortes. igrejas, né? Essa, como com uma conferência, com uma Tenho palestra, né? igrejas. Eu também, por exemplo, a gente leva muito empresa, salão, nos salão, as mulheres, né, do salão de beleza. As mulheres se reúnem, olha que bacana. Ah, que Eu vou lá, legal. dou palestra. Olha, É, tem que tem a sido ver assim algo. com a autoestima da mulher, né? É, Exatamente. Porque, ó, eu falo quantas meninas abusadas, meu amigo. Meninas é abusadas muitas vezes o trauma é pelo muito grande. pai. Pelo Uhum. pai, tá? Tem. Eu tenho alguns testemunhos, mas tem uma que me marcou, até porque ela mandou as fotos dela, ela, assim, com um soro. Ela disse que ela vivia 24 horas daquele jeito. Ela só pedia morte, queria morrer, queria morrer, queria morrer, queria morrer, queria morrer. E ela mandou a foto como que ela estava antes. Aí ela ganhou o livro, e ela disse que saltou do livro, saltou vida nela, na vida Glória a Deus. dela. Olha que coisa linda. É, o Espírito E aí, o Santo. que que ela fez? Ela se levantou. Entende? Se levantou. Aí ela mandou a foto, ela toda linda, botou cabelo, já voltou pro Que trabalho. Ou bacana, né? seja, vida de Deus naquela Recuperação, né? vida. É, Entendeu? Então, assim, pessoas que restauração. têm, assim, restaurado casamentos, famílias, mas tem uma história aí da Dutra, do Rio de Janeiro. Tem uma empresa muito grande chamada Mantiqueira. É uma distribuidora de Sim, doces. Ah, então, é. o meu amigo lá é o Alex, né? Eu conheci ele no dia que eu fui pregar. Ele me convidou, eu fui a primeira mulher a levar a palavra lá. O que que ele fez? Olha a visão desse empresário, meu amigo. Ele fez uma igreja dentro da empresa. A empresa é enorme. Ele também fez uma igreja Ah, espaçosa, tá? Muito bonitinha a igreja. Fui lá ministrar. Ó, foi forte. Quando eu comecei a ministrar, comecei a contar minha história e outras histórias. Primeiro que entrou uma moça assim muito bonita, assim, todo mundo olhou para ela, ela sentou lá e ela chorava todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. E eu pregando, ministrando, contando testemunho, até que teve um momento no final, quando eu chamei, que eu chamo, né, para orar, e vieram todos ali, nós oramos. E olha que interessante, eu voltei pro meu lugar. Quando eu volto, continua uma moça gritando. Isso aqui foi forte. Foi muito forte. De todos os testemunhos que eu já ouvi até hoje, que foram muito marcantes, esse pra mim mexeu comigo porque é uma realidade dura. Aquela moça gritava, ela dizia assim, ó, mãe, você não é minha progenitora, você é minha mãe, eu te perdoo, mãe. Meu amigo, ela gritava e ela caiu. No que ela caiu, eu fui lá, orei por ela, voltou chorando. Bem, vim embora, né? Foi bacana demais lá e tal, vim embora. Quando chego aqui em Macaé, no outro dia ela me mandou um WhatsApp, uma mensagem. E ela disse assim: Olha, eu sou índia legítima. Olha só, sou índia. E, assim, ela disse: Minha mãe, quando eu era criança, me vendeu muitas vezes. Eu fui vendida várias vezes para ser abusada, né? E ela disse assim: Ó, com 9 anos de idade, eu fiz o meu primeiro aborto no Rio. Olha isso. Com 9 anos de idade, meu amigo. Ela fez o primeiro aborto no Rio. E ela disse que foi muita dor a ponto dela, assim, quando ela se entendeu por gente, ela abandonou aquele lugar e foi embora. Ela disse que ela estudou, fez faculdade, arrumou um bom emprego, casou, teve filhos, mas precisava perdoar a mãe e ela não conseguia.
Mas naquela tarde, o Espírito Santo de Deus foi no coração dela, através da palavra, e mudou a história daquela moça. Ela se Glória a sentiu Deus. curada, ela teve condição de curar, de perdoar a sua mãe. Por isso que ela Que gritava: benção. Você não é minha progenitora, que é como ela identificava a Aham. mãe, né? Ela dizia: Você é minha mãe, eu te perdoo. Aí o que aconteceu? Olha que é o que eu falo, né? Quando você libera o perdão, tá? Muitas coisas que estão aqui retidas começam a vir. É verdade, eu tenho visto isso, Uhum. né. E ela disse aí mandou uma outra O mensagem e céu falou: fica "Ó". travado, né, Edna? É. Exatamente, meu amigo, exatamente. Aí ela mandou uma outra mensagem, olha só que forte. Ela disse que recebeu a ligação de um rapaz, né, recebeu. Ela não conhecia, era vídeo, né. Aí ela falou: "Vou atender". No que ela atendeu aquele rapaz, ele disse assim: "Ó, senhora, não me negue um olhar, não me negue uma palavra. Eu lhe procuro por muito tempo. A senhora é a minha mãe". Ou seja, meu amigo, ele é um dos abortos que ela fez e alguém pegou a tempo e salvou aquele menino. Hoje, com mais de 40 anos, é advogado e o sonho Glória a dele Deus. era conhecer a mãe. Olha que Olha que história coisa. verídica, né? Que Como é lindo. que é assim, são testemunhos Forte, hein? É, tão fortes. Mas por quê? Porque a gente é apenas um canal, né, meu amigo? Nós somos é apenas um verdade. canal. É Deus verdade. é a fonte, né? Eu falo, quando eu É, vou pregar, eu falo isso, ó, eu me sinto tudo como vem cano dele, né, PVC. Edna? Eu me sinto como cano PVC. Você olha assim, não tem nada dentro. Mas quando eu olho para cima, tem a fonte. Aí Glória a quando Deus. encaixa esse cano na É, fonte, aí transborda. glória a Deus. É assim que tem sido para a glória de Que Deus. bênção, né? E quais É são os projetos aí verdade. para o futuro, Edna? Você Temos. Eu tem? estou escrevendo mais livros. Sim. Estou escrevendo mais livros. E aí Deus me deu a alegria, né? Eu tenho o projeto, então, que é as canções. Ah, não te falei! Você sabe que eu fiz a canção do meu livro? Ah, é? Ah, legal. Já Fiz. tem, já tá produzida Já já? está no YouTube, Ah, já sim. reproduzi. Linda a Aí, canção. pessoal, procura lá no YouTube, então. Amor Maior com Ed Araújo, tá lá. E a canção é Curando Feridas da Alma mesmo, Ah, Curando que Feridas da lindo, que Alma. bacana. Eu fiz essa. Porque eu falei, poxa, eu já fiz canções para tantos queridos, né? Até, não sei se você conhece o Fernandes Lima, do R.R. Soares, Fernandes missionário. Lima. Ele Uhum. gravou uma música assim, minha assim, ó. Creio num Deus que é vivo e poderoso, ele é maravilhoso e ninguém pode negar. Ele é médico, ele é o dono da cura, ele fecha a sepultura, faz morto ressuscitar. Quando ele fala, a tempestade se acalma, até mesmo o sol para, ele abre até o mar. Quando o gigante se levanta, ele derruba, tem o controle de tudo no céu, na terra e no mar. Esse Deus é poder, Que esse Deus lindo, é hein? Bacana. fogo, ele Bacana. opera maravilhas, quebra o vaso velho e faz vaso novo. E aí Ele é eu falei, bom, ah, né? Senhor, O né? Eu Fernandes falei, Lima. poxa, eu queria tanta música do meu livro. E aí Deus me deu uma música linda, né? Que vai na Que alma, pra bacana. Nós estamos curar. ouvindo. Eu vou ouvir agora. Vou passar a ouvir. Tem sido uma experiência assim linda, linda, linda. Tem até um vídeo lindo, tá? Lá do Curando Feridas da Alma, tá? Um vídeo lindo. E assim, e agora com Ressignificando Pérolas, né? Que é o tema, é o título que eu dei a esse meu novo trabalho como psicanalista, né? Aham. Com esse trabalho lindo, né? Da psicanálise. Até porque, meu amigo, você sabe bem disso, você é o nosso teacher, nosso Nada. professor. A psicanálise, gente, é emocionante estudar, É, porque o é que que você, o que fantástico, que eu vi né, lá? Edna? É, eu sou O suspeito de que que eu falar de vi? psicanálise. Ah, então, É, nosso mestre. é, O que que eu vi na psicanálise? Poxa, o que que a ciência fala? Ó, é, o amor cura. é Quem é o verdade. amor? Tá Quem é o tudo na amor? Bíblia, né, Edna? É extremamente Exatamente. bíblico, é extremamente bíblico. E Exatamente. as pessoas Aí confundem, às vezes, o estereótipo de Freud, que não era confunde, ateu, né? Era ateu, mas confunde. as pessoas confundem isso, acham que a psicanálise é uma coisa de ateu, e não é. Ela é extremamente Não, bíblica o tempo todo. extremamente. Por exemplo, quando você vê a psicanálise dizendo o seguinte, ó, a própria ciência diz, né? Os professores falam, 90% dos casos, né, das dores da alma, da Uhum, enfermidade, das feridas da alma, está ligada à falta do perdão. E o perdão é o quê? É um pilar o quê? Cristão. cristão, Você está Jesus, né? entendendo? Não é?
Então, quando ele agora quando outro dia eu estava ouvindo, na época ainda que eu estava estudando, quando o professor falou assim, ó: "A cura está dentro de você". Aí eu pensei: "Espera aí, que tem dentro de mim? A não ser aquele que é grandioso, mas decidiu É, morar dentro de mim". é Tá verdade, entendendo? é Então verdade. ele cura, né, a minha música diz assim, ó: "Ele fortalece, dá sabor à vida, perito da alma, cura as feridas". Ele é perito da alma, É não verdade. é? Ele cura e sem deixar sinal. É lindo demais, né? Que Isso, maravilha. com Edna, que certeza. bom a gente bater esse papo. Foi um papo curto, mas quantas coisas nós colhemos aqui, né? Eu tenho Foi. certeza que muita gente de Belfort Roxo que está ouvindo vai se emocionar quando você fala de Jethro, e as pessoas da atualidade também que são amigos, né? Os pastores são Sim, vários, sim, vão se emocionar também, vários. que já te acompanham, né? Fica até difícil de falar de você porque você a tua imagem está constante, né? Tá sempre, a gente está sempre acompanhando. Então, assim, para muita gente não é novidade, né? Porque estão acompanhando o teu É, progresso, o teu desenvolvimento. Agora eu queria que tu desse uma palavra para o pessoal da Assembleia de sim. Deus em Belfort Roxo, porque Belfort Roxo significou algo para você, né? O que significou a Assembleia de Deus em Belfort Roxo? Quando olha ali a matriz, o Eu que é falo, que eu uso uma representa para você? palavra, Uhum. inclusive está no meu livro, né, está no livro. Eu falo aqui, claro, dos nossos adolescentes, falo do tio Do Antônio, Cântico falo da da tia UNC. Sueli, falo do tio Antônio e da tia Sueli, falo aqui no meu livro, Uhum. porque quando eu penso, naquele momento que nós vivemos, tem uma palavra: forjar. Nós fomos É forjados verdade, naquele tempo para esse tempo. Deus é nos verdade. preparou naquele tempo para esse tempo, né? Então tudo que eu vivi, que está muito vivo na minha mente, que eu acredito que também esteja muito vivo na tua mente É, e na mente de todos que viveram, né? foi A inesquecível mesmo. era, Não né? tem Aquela como. era ali com pastor Ademir Dias Duarte, meu Deus, Marcou né? muito, Com né? Foram meu seis Deus, anos, né? Quase 6 anos, né? é, De muita intensidade, né? Muita intensidade. intensidade. A palavra correta A é essa. palavra é essa, É, intensidade, é isso intensidade. mesmo. Foi. Incansável, É, incansável, não né. parava. É, assim, eu lembro das irmãs, meu amigo, eu lembro das irmãs, eu lembro de muitos jovens, eu lembro dos pastores, eu lembro dos presbíteros, eu lembro daqueles batismos. E o batismo? Não, gente, tá de ó, aqueles batismos, quando era eu me lembro, eu era criança, eu ficava na parte de cima, né, lá na galeria, eu ficava, fazia questão de ficar lá em cima, e quando acontecia o batismo, descia uma pessoa, quando levantava, a banda. Tu lembra a banda? Tocava aquela Lembra? canção lá maravilhosa e todo Era, mundo vinha junto cantando. Gente, era lindo, né? batismo na Assembleia de Deus Belfort Roxo era uma verdadeira festa, festa. E ele ensinou muito a gente, né? Assim, eu falo que o pastor Ademir Dias Duarte ele estava à frente do seu tempo. É À verdade. frente do É tempo. É à verdade. frente, à frente. Você pode observar em cada atitude dele. Ele estava à frente do seu tempo, né? E glória a Deus porque ele entendeu isso e fez, sem medir esforços, fez tudo É o que, verdade. né, tinha que fazer A e sensação deixou que esse nós tínhamos é que legado. ele tinha uma certa pressa, né, rapaz? Assim, de fazer É, as coisas. A gente via ele trabalhando intensamente, né, com a igreja ali. Acho que ele tinha uma, sei lá, acho que era por causa disso, né? Eu não é sabia, é forte. óbvio, né? Mas Agora, a impressão que era, não era isso mesmo? sim, foi tudo Parecia que muito eles estavam intenso. querendo fazer tudo ao mesmo tempo, ao mesmo, E uma a gente ia no embalo, correria. né? É, a gente ia no E a embalo. gente ia no É, embalo, a não gente ia parava. junto. Agora, outro dia eu estava falando com o meu amigo, né, seu irmão, pastor Ismael. Que dupla, não é dupla dinâmica não, mas que dupla Era incrível. mesmo, cara. Pastor É uma Ademir Dias coisa de Duarte, Deus. pastor Ismael É, Pinheiro, né. Que era dupla lindo, né? incrível. Ó, lindo demais ver o Se trabalho, ver a completavam, forma, né? ver Se a completavam. coinonia, ver a comunhão, ver É, a verdade. inteligência, a sabedoria. Meu Deus. Ia ser imparável, né? A Assembleia de É, Deus Belfort muito Roxo ia forte. ser Meu Deus, meu mas, Deus. mas Deus sabe de todas as coisas, né? Sim, Aprova o sim, Senhor sim. colher. É É. Na difícil a hora a gente gente não até falar entende, fica sobre tudo, isso, né? né, meio, né, Até hoje é difícil. escurece tudo, mas depois, né, vem a claridade, a gente vai Qual é a entendendo palavra que que tu deixa para geral, para todo mundo, para o pessoal de teus ouvintes, os teus seguidores, o pessoal de ah, Belfort Roxo, pro crente em geral,
nesse tempo que nós estamos vivendo, Edna? Uma palavra aqui para a gente poder ir para o final já da nossa Certo. entrevista. Infelizmente, É, sim, sim. é, Eu costumo dizer o seguinte: foi lindo que nós vivemos, tá? Foi lindo. Agora, começando com você, meu amigo querido, muito obrigada mais uma vez por essa eu que oportunidade agradeço, incrível, cara. né? Eu admiro o seu trabalho, te admiro muito, né? O que Deus tem feito em você e através de você. Amo o Ministério Vinde, né? Olha, Amo, tu amo. vai lá Falo, qualquer hora para eis-me aqui. levar algo Falo pro programa. sempre, né? Na rádio do Ministério Vinde e assim, você entendeu o seu chamado e glória a Deus por você, por sua esposa, pelos seus filhos, Glória a né, por Deus. toda a sua linda família, por todo o seu lindo ministério, né? E assim, mas eu costumo dizer o seguinte: foi lindo que nós vivemos, mas eu estou. Isso aí envolve a psicanálise, É, envolve o livro Curando Feridas da Alma, envolve o programa Amor Maior, e envolve essa palavra. Eu estou vivendo agora. Nós temos que viver o presente. isso, Eu vou exatamente. trazer um pouco da psicanálise. É uma coisa que Deus tem me levado a falar isso nas igrejas onde eu tenho ido. Tem muita gente, meu amigo, A gente vivendo. precisa entender as fases, né? É, as Exato, fases. exato. Tem Foi muita uma gente, fase que a olha, gente viveu lá, exato, né? exato. Tem muita gente, não são poucas, tá? Tem muitas pessoas que a gente encontra no dia a Ainda dia. lá no passado, né? Perfeito. Lá no É, passado, mente no passado, tá? Mente no passado, tá? Aí, e o pior é que tem aquelas que têm e problemas que fica mesmo, deixaram cara. lá e É uma ficam. O que coisa que acontece? impressionante. Ficam presos lá atrás no passado. Ó, eu tenho trabalhado muito isso e é uma verdade. Mente presa no passado. O nome disso é depressão. É, Outros estão com a mente presa onde? No futuro. O é, nome disso é o quê? ansiedade, né? Ansiedade exacerbada, porque É, tem ansiedade normal, é, mas essa aí é aquela exacerbada, exagerada, né? Então, assim, olha o que é que acontece. O que que diz a palavra? E eu amo a palavra. Eu amo, quando a gente vive a palavra, a gente não se perde. Quem tá lá com a mente lá atrás, tá? Vivendo o que passou, o que não deu certo. Ó, não deu certo. é Sabe? Aí verdade. você vai trazendo essa dor, vai trazendo todos os dias, vivendo essa dor, aquilo que não ficou resolvido. E as coisas não Depressão, resolvidas. né? O que que a Bíblia diz? Quero trazer à memória aquilo que me traz Esperança. esperança. Só o que traz esperança. É a Bíblia que diz. Aí tá, e a pessoa que tá lá no futuro, tá? A mente tá lá no futuro. Tá você preocupado, preocupação, meu Deus. Aí tem a pesquisa que diz, né? 70% das coisas que você se preocupa hoje não vão acontecer. 30% vão. Só que aí, olha só, você sofreu hoje, vai sofrer lá na frente? Não aguenta, entende? Então, assim, o que que a palavra de Deus tem sobre isso? Isso aqui é uma É palavra linda. tremendo, né? O futuro pertence a você? O que que a Não, palavra diz? Que o futuro pertence a é Deus. verdade. Então, se é a Deus, você não tem que estar com o seu pensamento lá, esse pensamento exacerbado, esse cardíaco, passando mal todo o tempo. É, Para! Vem para cá! glória. Vem para cá! Para onde? Para dádiva. Repete, É viver o dádiva. Fala, presente, né? dádiva. Fala, dádiva. 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 Todo mundo está ouvindo a gente. Dádiva. Aí o que acontece? Você não vive o presente porque está com a mente no passado, ou então está com a mente no futuro e deixa de viver a dádiva. Deus está nos dando agora esse Aleluia. momento lindo para a Glória a gente Deus. viver com intensidade, para a gente ser canal de Deus, para a gente abrir a nossa boca e adorar, para a gente falar do que a gente ama, que é falar do amor de Deus, Glória a Deus. envolver vidas, famílias, porque esse evangelho ele é capaz de transformar o ébrio, o caído nas esquinas, Aleluia. um homem digno, né? Agora, né? Que ama a família, que protege, que se levanta como sacerdote, que cuida, que provê, né? Que promove. Esse evangelho pode trazer essa mulher sofrida, machucada, depressiva, pode trazer, dar ela sentido para a vida e ela começar a ter equilíbrio, também equilibrar a sua casa e também equilibrar a sua família, equilibrar os seus Aleluia. filhos. O evangelho traz os filhos e muda o filho viciado, muda o filho problemático, muda o filho rebelde, traz para a consciência, traz para o presente, para que ele possa entender o amor de Deus, envolvido pelo amor ágape, envolvido pelo amor sacrificial, ele começa também a amar vidas, porque foi isso que está escrito, né? Quando você se ama, primeiro você tem que se amar. Para É, você amar o próximo, primeiro você tem que se amar. Então você se ama e ama o próximo. Glória a Deus. glória. E aí o evangelho acontece na prática.
né? Vidas Isso é curadas, o evangelho. curada para curar, É. né? Transformada para transformar, sarada para sarar. Então, sai de trás, sai lá do passado, vem para cá pro presente, sai da frente, vem pro presente. Viva com Viva Deus, né? a dádiva, Glória a Deus. o presente Linda. que Deus está Ah, te entregando agora. que mensagem Amo isso. maravilhosa para fechar bonito aqui essa entrevista com essa mulher de Amo. Deus, Edna Araújo. Satisfação tremenda, tá? Ah, que lindo. Ganhei aqui meu Meu Deus. dia, ganhei minha tarde. Agora são 18 horas são 19 horas e 13 minutos. Né? Eu quero Maravilha. agradecer de coração a sua disponibilidade, eu sei da sua correria, das suas atividades, é muita coisa, né? Além de mãe, além de esposa, para nos dar esse tempinho aqui para a gente compartilhar de tanta coisa boa. Qual Coisa o teu boa. contato aí? Como é que as pessoas te encontram? No Instagram? Sim, Edna Araújo, psicanalista, tá? Ah, legal. Ah, Maravilha. Vamos colocar arroba aí. Edna Araújo, psicanalista, tá? E eu fazer aqui um merchan, um jabá Sim. da minha rádio, né? Da rádio. Isso, a Tem a rádio rádio. linda, É gente. todo Olha dia aqui, ó. pela manhã, né? Todo dia eu Às tenho um 7 programa pela horas. manhã, ao vivo, todos os dias, a partir das 7h20 da manhã. É uma E tem a live, né? rádio, olha aí, ó. Ah, Olha que sim. coisa linda. Você pode Linda. entrar, É hit gospel. Lindo, né? Ó, É hit meu amigo, gospel. você sabe que eu sou designer, né? E eu fiz todo esse. Ah, é? Ah, legal, bacana. Pois é, Deus Deus papai é lindo, vai né? dando todas as ferramentas, né, Edna? É. Aí lá, ó, no site você tem como clicar, baixar tanto para Android quanto para extensão iOS, quem tem o celular da Ah, Apple, tá, da né? Apple. Ó, quer ver quanto nós somos hoje? Todo dia eu falo no programa ao vivo. Uau, olha quanto. Porque todo dia tem gente nova. Olha quanto nós somos hoje, ó. Olha Opa, isso. meu Deus. 63.897. Glória a Deus. Parabéns. Legal, sucesso, minha Glória a filha. Deus, glória a Tá, Deus. que Deus Tá, então continue abençoando a sua trajetória, a sua caminhada, tá bom? A Obrigada. você, sua família, seu ministério. Seu ministério é lindo, nós nos orgulhamos muito. Glória E a que Deus Deus. continue abençoando. Palavra só gratidão Amém. Glória a Deus, meu e amigo. oração pela tua vida, tá bom? Tá. Eu só não posso terminar deixando. Eu quero deixar aqui meu Deus, a paz, pastor Davi, tá? Que você entrevistou Ah, o dias atrás e Davi. foi tão Davi lindo conta a história ouvi-lo. todinha da igreja, né? É Eu amo, lindo. amo, amo, amo. Deus É abençoe. um homem Tá? Esse cheio de amor, de querido. coração, né? Pela obra de Deus. Maravilhoso. Foi linda aquela entrevista dele. Meu Deus, Bacana. teria tantos, né, para mandar aqui abraço, mas ó, um abraço grande a todos meus amados, né, da Assembleia de Deus Belfor Roxo, da Assembleia de Deus da Pratinha, que eu amo, meu povo, Mocidade Orvalho de Irmão, né, Deus abençoe todos vocês, tá bom? Meu amigo, muito obrigado, pastor Ismael, mais uma vez, né, uma bênção, muito obrigada pelo carinho, Eu que te agradeço, Edna, tá? Mais uma vez. continue assim sendo esse canal de bênção pra gente, tá? Pro Brasil e pro mundo. Tamo juntos aí pela mídia, né? Amém, é isso. Deus abençoe. Muito obrigada. Tá? Gente, nós conversamos hoje com Edna Araújo, cantora, radialista, escritora, pregadora da palavra do Senhor, psicanalista. E nesse papo maravilhoso, eu tenho certeza que vai edificar muita gente. Nós vamos ficando por aqui então e prometendo voltar brevemente com mais um convidado aqui no nosso Pode Vinde. Beijão, tá? Fica com Deus, da paz. Deus abençoe. Paz.